Agora acho que deu certo. Oi, pessoal, tudo bom? Vou esperar o pessoal entrar e a gente vai conversar um pouquinho. Essa é uma live onde a gente vai conversar a respeito de medo. Oi, Leilinha, tudo bom? Bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui o assunto. Então, essa é uma live onde a gente vai falar a respeito de medo. E eu decidi fazer essa live sobre esse assunto em função das experiências que eu tô tendo no consultório e logicamente, em função desse momento único, diferenciado, desafiador que nós estamos vivendo. E é onde eu acho que nós estamos nos confrontando com o medo de uma forma mais incisiva, mais às vezes diária e até mais dolorosa. Eu não sei como você que está aí do outro lado está lidando com esse momento, especialmente com a questão do Covid, né? Eu sei que não é o Covid em si, sozinho, que tem sido um desafio nesse processo todo. Existem outros medos que eu acho que pairam aí a nossa cabeça, junto com toda a questão da doença, do próprio Covid, como a questão financeira, a questão de como a gente vai sair dessa situação delicada que a gente está e como vai ser o nosso futuro aí pela frente, né? Acho que são os medos que têm surgido com mais força nesse período. Mas o medo não é uma coisa nova para nós, né? Para nenhum de nós. A gente não vai encontrar pessoas que não tenham medo. Os cérebros, eles têm estruturas diferenciadas, então sim, nós vamos ter pessoas que têm até uma propensão neurofisiológica de sentir mais medo ou de ter uma tendência a sentir mais medo do que outras, né? A gente observa algumas pessoas que fazem saltos de altura, de penhascos e tal, e a gente se pergunta, bom, o que tem de diferente dessa pessoa de mim? Por exemplo, que tenho angústia, tenho desconforto quando eu olho para baixo de um lugar muito alto. Né? Qual é a diferença deles para mim? Existe uma diferença no córtex deles, no cérebro mesmo. Então, são pessoas que têm uma diferença sim, né, em regiões do cérebro que são responsáveis por nos trazer esse sistema de proteção que é o medo, acredite. E essas pessoas têm então uma diferença nessa região que faz com que eles não sintam tanto medo em determinadas situações. Mas o medo é um conhecido antigo, o medo veio com a gente desde sempre. O medo é um sistema automático que o nosso corpo tem de nos proteger. Então a gente tem inconscientemente, é disparado de maneira assim que a gente não controla, a gente tem um sistema de proteção que faz com que a gente em determinadas situações onde a gente se sinta em risco ou onde a gente se sinta ameaçado, a gente dispare esse sistema que chama sistema de luta ou fuga, né? Que é um sistema primitivo que veio lá do tempo da pedra e que nos foi muito útil, que nos fez chegar até onde a gente chegou. Se não fosse esse sistema de luta e fuga, se não fosse o medo, a gente muito provavelmente não teria sobrevivido, o ser humano teria sido extinguido, né? A gente tinha lá, sei lá, tigres, cobras, todo tipo de situação que, se a gente não tivesse um sistema que nos alertasse e que nos preparasse para agir frente a uma situação desafiadora, a gente provavelmente teria sucumbido a ela. Então o medo ele tem uma função sim de sobrevivência, mas que nos dias de hoje tem sido distorcida e que tem sido engrandecida pelos nossos sistemas, né? Enfim, pela maneira como a gente vive, pela maneira como a gente se desenvolveu e que acaba trazendo então consequências outras que não de proteção, né? Mas é um mecanismo que todo mundo tem e que é ativado em situações onde a gente se sente em risco e é uma forma de a gente se proteger. Então vamos lá, você está atravessando a rua e toca uma buzina alta. Qual é a tendência? Seu corpo contrai, seu coração acelera e você tem uma tendência de fazer algum movimento corporal para sair daquela situação, certo? Bom, foi ativado esse sistema de defesa
que é esse sistema de luta e fuga que vai te proteger, vai te tirar do meio da rua para que você não seja atropelado, né? E aí a gente vai ter medos maiores, a gente vai ter medos menores, e isso vai estar muito enraizado na gente conforme as nossas vivências. Então isso vai estar baseado nas vivências que a gente teve, nas interpretações que a gente fez das vivências que a gente teve. Então vamos ter pensar numa criança, um bebê. O bebê tá lá na cozinha, sentado num cadeirão, né, jantando, comendo lá a papinha dele. E ele bate no prato, o prato cai no chão e suja tudo, né? Espalha a papinha pela cozinha inteira. E aí a mãe tem uma resposta mais assustada. Então a mãe diz, meu Deus, né? E se retira. Então esse bebê, ele pode processar essa resposta da mãe como uma rejeição. Então eu fiz algo errado, minha mãe teve uma resposta negativa, ela ficou brava comigo e se retirou. Eu fui rejeitado. Ou essa criança pode entender isso de uma maneira diferente e não acionar esse sistema de rejeição. Ou se a mãe responder de uma forma diferente, começar a rir, juntar do chão o pratinho e tal, pegar ele no colo e levar ele junto para ir buscar lá o material para limpar o chão, pronto. A memória desse bebê, esse registro dessa vivência vai ter sido diferente. Você vai me dizer, mas é uma coisa que eu tive lá na infância que foi muito pequena, é ridícula, né? Imagina, sim. Mas isso acaba gerando crenças. E é a partir dessas crenças que os pensamentos surgem e é a partir desses pensamentos que a gente acaba interagindo com o mundo. Então, os medos são pensamentos muito engrandecidos de situações que não necessariamente têm esse tamanho. Por exemplo, tem uma barata no banheiro. Então eu chego, abro a porta do banheiro e eu vejo que tem uma barata. Isso pode ser um medinho para mim. E eu posso, inclusive, ter uma atitude muito proativa. Então, eu vou lá, eu busco uma vassoura, eu busco um chinelo, eu busco um inseticida e vou resolver a questão da barata lá no banheiro. E para outras pessoas aquilo é imenso. Então, bate a porta, sai correndo, gritando, sobe na cama e chama alguém para resolver a barata lá do banheiro. É fato, né? Então, eu acho que vocês já devem ter tido vivências que para vocês a resposta de medo é de um jeito e para o outro é de outro, né? Eu, por exemplo, tenho medo de altura, né? É um medo ao qual eu decidi não sucumbir. Então, o que eu faço? Eu enfrento, né? É óbvio que a gente não sugere para alguém que tem medo de alguma coisa que saia se expondo deliberadamente a isso, tá? Não é isso que eu tô sugerindo para você. Existe uma técnica, que é uma técnica que a gente chama de dessensibilização, que a gente pode usar e é o que eu acabo instituindo para mim, que eu vou me expondo gradualmente a situações que me geram desconforto e eu vou enfrentando essas situações para que esse medo comece a se transformar em algo mais real e não tão engrandecido inconscientemente e menos realista do que de fato é. Então a gente tem formas e tem condições de lidar com o medo. E uma das coisas que você precisa fazer com você mesmo é se acolher. Então reconheça o medo. Muitas vezes a gente tem medo de ter medo, né? Diz, eu não posso ter medo dessa situação, ou eu não quero ter medo dessa situação, vou negar que eu tô tendo medo dessa situação. Ou eu vou me culpar por estar com medo dessa situação. E isso é muito pior, porque aí mesmo que os pensamentos vão vir correndo atrás de você, como se fossem ladrões e você está fugindo e eles estão atrás de você. Então você se ocupa com alguma coisa, aquilo corre atrás de você. Então o primeiro passo, aceita. Reconheça que você tem esse medo, né? Identifica o medo, diz eu tô com medo disso. E aí a partir daí sim você consegue confrontar, porque aí você consegue ver, bom, esse medo é real? Ele é do tamanho que realmente eu estou enxergando? E se ele é desse tamanho, o que eu posso fazer para lidar com ele? E aí sim você criar armas e ter condições de lidar com ele. Uma das coisas mais comuns que o medo provoca são os e se. O que é o e se? E se eu tiver o Covid? E se alguém da minha família tiver Covid? E se eu for hospitalizado? Alguma dessas coisas já passou na sua cabeça aí neste período, neste último ano? Muito provavelmente, né? Se Deus quiser, não todo mundo, mas para boa parte de nós, né? Esse tipo de pensamento já passou. E se algum familiar meu adoecer,
E se eu tiver o Covid, como é que eu vou fazer com o resto da minha família, né? Ou como é que eu vou me virar com essa situação? E se eu tiver que ir para o hospital nesse momento, isso ficou muito engrandecido em função da situação que a gente está enfrentando aí fora, né? E isso tende a aumentar a situação. Agora, o e se está construindo algo no futuro. Ele não está falando de nada que está acontecendo no momento, certo? Porque o e se não é isto está acontecendo, isto é a minha realidade hoje. O e se é se isto acontecer lá na frente. Então, cuidado com o e se, porque o e se tende a roubar muito da sua paz e a ser um grande alimentador de medo. E no momento que você entra no e se, você acaba entrando numa espiral de pensamentos. Então o e se vai puxando o outro e se, o e se vai engatando em outro pensamento, normalmente pensamentos muito negativos, muito catastróficos e que tendem a levar você para uma situação de maior medo e muitas vezes de paralisia. Então não briga com esses pensamentos, né? Porque se você brigar com eles, você vai acabar se ligando a eles. Então, assim, estou te dizendo para não brigar com o pensamento e se isso acontecer, como é que eu faço? Ok, pensa comigo. Se eu dissesse para você o seguinte, ó, não pensa numa rosa branca com gotinhas de orvalho sobre as pétalas e uma brisa matinal fresquinha que mexe as folhinhas. Eu duvido que algum de vocês aí conseguiu ficar sem ter alguma imagem no cérebro, algum pensamento, ou sentir até o frescor do ventinho que bateu na rosa branca. Por quê? Porque você está se ligando a esse pensamento. Então, na hora que você começa a brigar com o pensamento, a bater de frente com ele, você se liga a ele. Ou seja, você empodera e você alimenta esse pensamento. Algum de vocês já se percebeu fazendo isso? Então, isso é uma das coisas que você precisa evitar. A maneira de você interromper os pensamentos de medo, sentimentos de medo, não é se ligando neles, não é você brigando com eles, não é você dizendo, nossa, mas né, discutindo com eles, não é o caminho. Porque você vai ficar mais e mais ligado neles e vai liberar mais e mais neuroquímica, ou seja, você vai engrandecer o medo e vai ter ainda mais desconforto em função desse medo. Por falar em neuroquímica, o que acontece quando a gente tem medo? Essa região do cérebro ela é ativada e é por isso que ela dispara essa resposta de medo e essas situações que disparam essa região, que fazem a gente entrar nesse mecanismo de defesa, de luta e fuga, eles respondem a hormônios como cortisol e adrenalina. Então, quando a gente está numa situação de medo, a gente tem uma enxurrada de cortisol e adrenalina, que são hormônios do estresse. Então, lembra, o estresse, apesar de a gente associar a palavra estresse com algo muito ruim, o estresse ele é algo que pode ocorrer para a gente funcionar, pode fazer a gente funcionar, né? Mas que nessas situações em que a gente tem medo, onde essa descarga de estresse ultrapassa, né, os limites que nos fazem funcionar, a gente tem aí uma descarga desses hormônios de adrenalina e de cortisol muito intensa, muito fortes. Né? E isso acaba trazendo todos esses prejuízos. Por quê? Porque eles vão inibir a produção de hormônios e de neurotransmissores que podem nos deixar felizes, tranquilos, em paz, serenos, né? Como a serotonina e a dopamina. Então, a gente não consegue associar a descarga dos dois, um acaba inibindo o outro. Então, quando eu estou em situação de medo, eu com certeza não vou estar numa situação de conforto. E o medo pode trazer associado, e traz associado, né, a ansiedade, o estresse. E muitas vezes, se não for tratado, a gente vai ter aí, enfim, pode ter uma situação de uma fobia, desenvolver uma fobia, né? Desenvolver um transtorno de ansiedade e ter todas as limitações aí que o medo acaba gerando na gente. Então, use o medo como algo que possa te ajudar a identificar situações de perigo e que possa te ajudar a pensar em como lidar com essas situações de perigo. Essa descarga de neurotransmissores, como o cortisol e a adrenalina, que ocorre quando a gente está com medo, né, ou quando a gente está ansioso ou estressado, ele é responsável por fazer o corpo funcionar, reagir.
Então ele vai fazer com que haja um aumento do batimento cardíaco, com que o sangue que está correndo no meu corpo vá para as extremidades. Com qual objetivo? Fazer eu responder. Lembra da história de estou atravessando a rua e toco a buzina? Então o que faz o meu corpo responder? O que faz eu ter uma atitude protetiva de correr do meio da rua? É o fato do sangue correr para as minhas extremidades para me ajudar a fazer os músculos responderem a essa estimulação. Ocorre que quando isso acaba trazendo outros desconfortos físicos, quando isso acaba durando muito tempo, né? Então eu tenho lá uma situação em que eu tô com medo, eu entro nos pensamentos e se eu alimento esse medo e pronto, aí eu entro numa espiral, né, uma espiral de medo, e aí eu tenho muito mais dificuldade de interromper isso, porque meu corpo está enxurrado de neuroquímica estressante, ansiogênica, cheio de cortisol, cheio de adrenalina. Eu acabo tendo interferência no sono, eu acabo tendo interferência nas minhas relações, porque a única coisa que eu consigo falar é sobre o medo e de uma maneira muito restritiva, não consigo ver saída, né? Eu tô lá com os pensamentos repetitivos, que são pensamentos intrusivos, eles não pedem licença, eles entram, a gente pensa o tempo inteiro. A qualidade dos pensamentos é que é a nossa grande chave para ver como a gente vai se sentir, como a gente vai responder frente às situações, tá? Então, os pensamentos, eles são fenômenos mentais. E eles não são verdades absolutas, né? Eles não são previsões do futuro. Então, olhe para os pensamentos e identifique quão real eles são. Eu estou pensando que isso e isso pode acontecer. Ok, pode acontecer, pode. Está acontecendo? É algo que você está vivendo agora ou é uma criação futurística ruim? Mas pode acontecer. Ok. Então é importante você pensar nisso, porque isso pode te fazer criar estratégias de defesa ou estratégias de proteção. Joia! O que eu vou fazer com esses pensamentos? Ter uma ação proativa. Então eu vou estruturar ações futuras para que aquela situação não tenha um impacto tão grande quanto ela pode ter, já que eu estou identificando os riscos dela. Olha, Lise, não tem nada. Eu penso, eu vejo, os pensamentos são ruins, são tenebrosos, são terríveis, mas eles são coisas do futuro e não tem nada que eu possa fazer hoje para mudar isso. Então, eles já não têm uma utilidade, eles não são uma verdade, eles não são uma realidade, né? Eles são previsões catastróficas do futuro. Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte: se na hora que você escolher ver um noticiário, escolher se alimentar com conteúdos que podem te gerar pensamentos negativos, assustadores, de medo, você tem que pensar qual a função disso. O que você realmente acha que você vai ganhar com isso? Então, noticiário, por exemplo, é uma das coisas que eu costumo dizer, meus pacientes são acostumados a ouvir isso. Desligue o noticiário, né? Tirando a ideia do Covid, ok. Mesmo assim, o noticiário é algo que eu acho que a gente tem que selecionar. Sigo achando, sempre achei, né? E sigo achando. Mas, por exemplo, é muito comum nos meus pacientes com zumbido, né? Com hipersensibilidade, a busca pelas soluções na internet. Então, não é infrequente eu receber lá mensagens dizendo: olha, achei essa medicação aqui que promete eliminar o zumbido, aquilo ali que promete eliminar o zumbido. Então, o que acontece? Eu acabo ficando tão ansioso e com um pensamento tão compulsivo e repetitivo a respeito daquilo. Por quê? Porque eu tenho medo daquilo, eu tenho medo do zumbido. Eu tenho medo da sensibilidade, medo do que e se ela piorar? E se ela crescer? E se eu ficar doido? E se eu perder o controle? Então, quem tem zumbido aí me conta se isso não acontece de verdade. E se quando ele não grita mais alto, você não para e pensa: e se esse troço ficar ainda mais alto desse jeito o resto da vida, o que eu vou fazer de mim? É bastante comum durante o tratamento também, né? Dos pacientes dizerem: tô indo bem, de repente o zumbido fica forte e achar que pronto, agora botou tudo a perder. Calma, gente, às vezes isso acontece, né? É um período, passa, isso não tende a durar, mas a nossa cabeça faz o quê? Entra no medo. Viu? Isso vai ficar para sempre, o tratamento não vai funcionar e eu não vou ficar bom. Pronto, o medo se instaurou. Minha pergunta é: isto vai fazer você tomar qual ação real que possa te fazer crescer e funcionar melhor? Nenhuma. Você vai se assustar,
você vai entrar num sistema de ansiedade, vai liberar um monte de neuroquímica lá no seu córtex, né? Lembra que essa é a caixa de comando da gente, né? No caso do zumbido, da sensibilidade também, no caso de qualquer outra coisa nossa, quem nos comanda? Aqui, né? E a gente está liberando aí uma neuroquímica que tende a nos puxar para trás, a fazer com que a nossa situação piore, em vez de melhorar. E que, inclusive, eu tome ações, muitas vezes, que vão ser contra mim, porque são ações baseadas no medo e não na consciência. Eu não usei o medo para olhar, filtrar, tirar as lições que ele quer me dar e tomar ações para que eu possa enfrentá-lo de uma maneira mais proativa. Não, eu me envolvi no medo e as minhas ações foram de medo e não de consciência. Então, cuidado, isso é um passo muito importante para você tomar quando você se perceber em medo. Observe se você está criando situações do passado. Aqui a Leila, você adivinhou, se a hiperacusia piorar, viu? É exatamente isso. Isso, na verdade, eu não adivinhei isso. São 20 anos de experiência, a gente vê que realmente isso é um dos pensamentos que a gente tem quando a gente tem uma doença, né? Ou quando a gente tem uma situação, um sintoma, no caso do zumbido e hiperacusia, né? A gente tem ali um sintoma, é um sinal de que o cérebro tá ali com conexões, mas que aquilo ali para aquela pessoa é tão desconfortável e é compreensível, viu, gente? Não estamos aqui dizendo, olha que horror você ter medo, gente. Não. Aceite seu medo, olhe para ele, acolha, não briga, não se debata, não se castigue por estar sentindo isso, mas use a sua consciência, também não se entregue a ele, não nade nele e se afunde lá naquele monte de neuroquímica deletéria, naquele monte de pensamento que não vai te fazer crescer, que vai te prender e que pelo contrário ainda vai te prejudicar em vez de achar saídas e de você encontrar uma resposta para aquilo que você está buscando, tá bom? Então, aceita, acolha, entenda e haja. Mas tenha uma ação proativa, uma ação consciente, inteligente, né? Todos nós temos medo. Muitas vezes medos que nós nem nos permitimos reconhecer. E parte do processo é reconhecer. Então, talvez vocês estejam dizendo assim, eu não tenho medo do Covid, eu sou uma pessoa que não tem medo de lugar fechado, eu não tenho esses medos que são mais comuns a nós, medo de altura, medo de aranha, de barata, né? São coisas que a gente escuta com muita frequência e que são comuns, né? Não tenho isso, ok. Mas olhe lá no fundo do seu coração e veja se você não tem medo da rejeição, se você não tem medo do julgamento alheio, se você não tem medo de errar, se você não tem medo, de repente, de magoar o outro, ou medo da morte, ou medo de perder o que você tem, né? E todos nós temos medos. A diferença é o quanto eu vou me entregar a esse medo, o quanto eu vou alimentar esse medo, ou o quanto eu vou reconhecer a existência desse medo e eu vou tomar decisões, ações que me façam, de alguma maneira, usar esse medo para crescer, usar essa situação de ativação aí do meu cérebro para proteção, para realmente eu me proteger, para realmente eu tomar atitudes que possam, de alguma forma, me defender. Então, pense o seguinte, nós temos pessoas que têm traumas aterrorizantes, né? Talvez muitas coisas pra gente, assim, que a gente não consiga nem imaginar ou nem aceitar, ou, né, assim, de tamanha dor que a gente sabe que algumas pessoas já passaram. E essas pessoas, a gente atende isso no consultório, né, na psicologia, quem é psicólogo aqui que tá assistindo sabe, né, a gente tem muitas pessoas que passam por situações, assim, de grande medo mesmo, né, situações extremas. E essas pessoas vencem o trauma. Elas conseguem desenvolver uma vida saudável, vão buscando ajuda, vão buscando estratégias e conseguem desenvolver uma vida saudável. Então, minha pergunta é, por que você não? Você também pode. E você também tem condições de vencer o seu medo e de lidar com ele de uma maneira mais saudável, principalmente neste período. Lembre, o seu medo pode te ajudar e te defender, mas se ele tomar proporções outras, se você não conseguir agir a partir do medo, ou se essa ação não for uma ação de consciência, for uma ação
no meio, envolvido com o medo do medo, né, que é outra coisa que acontece, provavelmente essa ação vai vir errada, né? Errada em que sentido? Que ela vai te prejudicar em vez de te ajudar, né? Então, isso é possível, a gente tem formas de lidar com medo, mesmo que você tenha que pedir ajuda, né? Mesmo que você busque uma psicoterapia para tentar ajudar a entender esses pensamentos e a pensar em estratégias para você lidar com as situações de medo de uma maneira melhor. Existem algumas coisas no dia a dia que não são milagres, a gente não tem nenhum remédio para medo, fique claro isso também, né? Vocês vão ver aí na medicina, não existe nada que, eu tenho medo de altura, eu tomo um remédio e o medo de altura vai embora. Olha que delícia que seria. É a minha estratégia, eu brinco isso com os pacientes de zumbido, que eu falo, olha, isso está no cérebro. Então a gente não tem nenhum remédio que vai lá e liga e desliga neurônio. Então a gente não tem nada que eu vou tomar e o medo de altura vai sumir. Eu tenho, claro, coisas que podem regular esses neurotransmissores, esses hormônios, pode ajudar a equilibrar, mas os pensamentos seguirão lá. Então eu vou ter que aprender a lidar, vou ter que aprender a olhar para esses pensamentos e lidar com eles, enfrentá-los, questioná-los e reconhecê-los para que realmente eu possa mudar a minha ação frente a esses pensamentos, né? Mas tem estratégias que a gente pode usar no dia a dia que podem nos ajudar a lidar com medo e que podem nos ajudar a aliviar um pouquinho, principalmente nessa situação em que a gente se encontra nesse momento. Acredite, coisas pequenas às vezes conseguem ajudar a gente a sair de uma situação, né, daquela espiral do medo ali, onde um medo soma o outro e eu não consigo mais sair daquela situação angustiante. Então, uma dessas coisas é um abraço. Então, se você está dividindo a casa com alguém, olha que privilégio, você pode chegar e pedir para essa pessoa, me dá um abraço, que eu tô com muito medo agora. O abraço libera uma neuroquímica muito boa, né? Das coisas que são dos hormônios que são liberados é a ocitocina, né? Que é um hormônio que tende a nos deixar alegres, relaxados, né? E então um abraço eu acho que é uma excelente pedida. O Éder diz aqui, eu tenho medo de estar só na vida. E você é capaz de ver, Éder, que assim, a gente só fica só se a gente quer, né? O mundo tá cheio aí de pessoas, de animais, de plantas, a gente tem outros contatos, né? A gente pode desenvolver outros contatos, né? E outras conexões, ou trazer outras pessoas para dentro da nossa vida. A gente não tem por que viver só, né? A não ser que a gente escolha viver dessa forma. Eu entendo que perder pessoas que a gente ama é uma situação extremamente delicada, né? Extremamente dolorosa, e a possibilidade disso acontecer é algo que nos aterroriza, mas isso tem que ser controlado, porque senão, eu costumo dizer isso para as pessoas, a gente acaba colocando o nosso familiar numa situação de como se alguma coisa ruim tivesse já acontecendo com ele, né? Quando na verdade isso não está acontecendo. Então a gente vai ter que tentar botar os pés na realidade, cuidar com as criações que a gente faz para o futuro, porque são criações que acabam sendo bastante negativas e a gente ainda joga isso em cima das pessoas que a gente ama, tá? Mas então um abraço, acho que é uma saída bem bacana, é bem gostoso. A gente pode e deve desenvolver a meditação. Então é um momento, o que a meditação faz? Ela faz com que a gente desenvolva uma forma de deixar os pensamentos irem, a gente não se prende neles. Então, os pensamentos de medo, eu vou deixando passar também. Então, eles vêm, eu deixo eles passarem. Eles vêm, eu vou deixar eles passarem. Como se estivessem no rio, estão sendo levados embora. Eles vêm de novo, claro, eles vão insistir, né? Mas eu vou educando a minha mente a saber deixar alguns pensamentos irem embora. Não me prender, não me envolver neles. A boa e velha atividade física é uma excelente saída, né? Você pode ir para a rua, eu sempre recomendo isso, assim, né? Para quem gosta, um espaço aberto, coloque sua máscara, né? Tome um sol, um vento, vá para um espaço aberto, você tem contato com a natureza, movimenta o corpo, tem um monte de neuroquímica que é liberada só de estar no sol, só de estar em contato com a natureza e mexendo o corpo, então, melhor ainda. Tudo de bom, a gente tem uma bela liberação neuroquímica que reduz a ansiedade, que vai reduzir o seu medo e vai te deixar numa situação mais
fácil para poder lidar e para poder modificar esses pensamentos que tendem a rodear aí nessas situações de medo. Tá? Então, são pequenas dicas que eu deixo para você. Outra coisa que você pode fazer é converse com alguém que você ama. Liga para um amigo, pode até falar, amigo, tô sentindo esse medo aqui, tô super ansioso com isso. E aí, deixa ele te ajudar a enxergar o quanto daquilo é real, ou como você pode lidar com isso, o que você pode fazer a partir desse medo, né? Ó, Éder, meditar sozinho me deprime. Então busca outra alternativa. Meditar não é uma saída, então busca outra alternativa. Nem tudo a gente consegue desenvolver bem, né? Então às vezes a meditação não é a nossa saída. Ok, então quem sabe uma caminhada na rua? Quem sabe um telefonema para um amigo, né? Ou quem sabe um belo abraço, um banho quentinho que tende a relaxar o corpo, a liberar a mente, né? Boas gargalhadas. Então, se você tem aí um programa ou um filme que você gosta ou algum grupo que você acompanha pelo YouTube e tal, que pode te ajudar a dar umas belas gargalhadas que liberam uma neuroquímica fabulosa, ótimo. Vai te tirar dos pensamentos de medo e vai liberar uma neuroquímica que vai te ajudar a modificar um pouquinho, né, a qualidade aí dos pensamentos que vão aparecer aí para você, tá bom? Bom, essas são minhas dicas para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que eu tenha de alguma forma colaborado com você nesse sentido de poder entender um pouquinho mais o que você sente, o que é o medo e como lidar melhor com ele, né? Lembra, você é capaz. Você é muito mais forte do que o medo que você está sentindo, né? Nem que você tenha que pedir ajuda, isso não é problema. Busque ajuda. Mas saiba que você é capaz de vencer o medo, sim, todos nós somos. Então, não se renda a ele, se negue, eu falo isso, eu me nego a me render para esse medo, né? Então, espero que vocês possam aproveitar. O Éder, obrigada, viu? Obrigada pela sua participação também, ajudou muito, que bom, fico muito feliz. Obrigada, viu, gente? Um beijo grande e até... Beijo, Leilinha. Até a nossa próxima live. Na semana que vem a gente vai falar sobre alimentação. A gente tem um dia, na quarta-feira vai ser um dia que é um dia dedicado à alimentação, à saúde. E aí a gente vai conversar com 2 nutricionistas para a gente falar um pouquinho sobre alimentação, saúde, como a alimentação pode inclusive colaborar com os nossos pensamentos. Acredite, tá? Tem tudo a ver. Tá bom? Um beijo, gente! Obrigada!